Fala galera, tudo bem? Professor Marcinho aqui. Então olha só, hoje a gente vai continuar aquela série de vídeos de revisão, então mais 2 exercícios hoje, tá bom? Conforme alguns alunos aí tinham me solicitado, a gente vai resolver agora um exercício lá da lista 2, eu não lembro exatamente qual é o número, tá? Mas o enunciado tá aqui na descrição do vídeo e também vou ler junto com vocês agora. E o próximo vídeo que a gente vai fazer é exatamente o exercício 8, aquele que vocês queriam, tá bom? Então olha só, para esse, tá aí assim, ó. A mistura de soluções de sulfato de ferro 3, mais hidróxido de sódio em água leva à formação de um precipitado? Se sim, escreva a sua fórmula. Então é isso que o exercício está me propondo. Olha só que legal, esse exercício não tem cálculo. Então, é um tipo de exercício que você nem precisa de usar a calculadora, tá? É um exercício que envolve apenas o seu raciocínio químico, tudo bem? Então vamos lá. E detalhe, se tiver número, você precisa aprender a contar de 1 a 10 no máximo, tá bom? Não é isso que eu falo com vocês aí na aula teórica? Então olha só. Primeira coisa que eu preciso fazer com esse composto iônico, eu preciso dissociar. Então a gente já faz isso aí na aula presencial, na aula teórica nossa. Então olha só, quando eu vou dissociar, aquele número que está embaixo, ele vai subir como carga contrária. Então olha esse 2, o que está acontecendo com ele? Vai subir para quem? Para o S, 2, menos. Agora eu faço uma pergunta, esse 4 pode sair daqui e vir aqui para o ferro, sim ou não? Não, porque ele é solidário ao oxigênio, então o número que acompanha o oxigênio jamais abandona. Faz um favor, vai lá naquela tabela que você desenhou no seu caderno, nos primeiros dias de aula, e confere para mim se o sulfato tem exatamente essa estrutura. Se tiver errado, me fala, deixa aí no comentário, tá? Se tiver errado, a gente vai ter que corrigir, porque você copiou errado no quadro, tudo bem? Porque o sulfato tem exatamente essa estrutura. Agora olha só, o 4 não podia sair daqui. Mas e esse 3? Pode, não pode? Então como é que vai ficar aqui? Fe3 mais. Poderia ser mais 3? Sim. Poderia ser menos 2? Sim, não tem problema. Da maneira que você preferir. Vamos lá no outro. Tem algo do sódio para vir para a hidroxila? Não, apenas o sinal. Então OH menos. E da hidroxila para o sódio? Também não. Então vai ficar o quê? Na mais. E aí, a parte de dissociar a gente acabou de fazer. Agora, o próximo passo é exatamente fazer uma ligação. Aí você deve estar se perguntando assim, professor, se eu ligar ferro 3+ com sulfato, eu vou gerar de novo sulfato férrico. Como é que eu vou reagir duas coisas e vou produzir exatamente as coisas que eu tinha antes da reação? Não tem como, tá? Se eu tentar ligar ferro positivo ao sódio positivo, esquece. Em química isso não funciona. Positivo e positivo não se ligam. Da mesma maneira que negativo e negativo também não se ligam. Então qual é a única saída que eu tenho? Ligar o positivo do primeiro composto ao negativo do segundo composto. E, claro, o negativo do primeiro composto mais o positivo do segundo composto. Qual ligação a gente vai fazer primeiro? Tanto faz você pegar aqui os dois íons aqui, o sódio ou o sulfato, e ligarem primeiro, ou o ferro mais a hidroxila. Vamos ligar primeiro o sódio e o sulfato? Lembrando que não tem problema se você fez aí o contrário, tudo bem? Então, ó, sulfato, SO4, 2-, que vai se ligar ao sódio, Na+. Lembra que o que eu acabei de dizer? Para desligar, para dissociar, o número que estava embaixo subia como carga, correto? E agora para associar, para eu fazer uma ligação iônica, o número que está em cima como carga desce como quantidade contrária. Então, ó, o 2, o que ele vai fazer? Vai parar aqui embaixo. Aqui não tem nenhum número, então não desce nada para cá. E aí eu faço uma pergunta. A escrita começa por qual dos dois? Pelo positivo, não é? Então como é que vai ficar? Na, tem alguma coisa do sulfato para descer aqui? 2. Então Na2, SO4. Então vou colocar aqui em cima. Na2, SO4. Vamos fazer a outra ligação?
a outra ligação a gente vai ligar ferro 3+, que vai ligar com OH-. Vamos ver o que isso vai gerar. A escrita começa por qual dos dois? Pelo ferro ou pela hidroxila? Pelo ferro, professor, porque o ferro é o positivo, correto. Então, ferro que vai gerar. Tem alguma coisa da hidroxila para ir lá para o ferro? Sim ou não? Não. Então tá aqui, ok. Tem alguma coisa do ferro para vir aqui para a hidroxila? Sim. 3. E aí, o que a gente vai fazer agora? Coloca o... Pera aí, estou fazendo errado. Opa! A pergunta foi, tem alguma coisa do ferro para vir para a hidroxila? Sim, 3. Tem gente que fez assim. Está certo ou errado? Está errado. Por quê? Quando eu tenho algo do positivo para vir para o negativo e o negativo envolve mais que um elemento químico, eu vou ter que colocar um parêntese. Então essa seria a maneira correta. Ferro OH3. Então vamos colocar ele aqui. Mais ferro OH3. E aí o próximo passo nosso é fazer a coisa que vocês adoram, não é isso? Balanceamento. Tudo bem? Então vamos lá fazer o balanceamento. Quantos sódios a gente tem aqui? Primeiro, por onde eu começo o balanceamento? Eu, professor Marcinho, começo pelo meu primeiro produto. Tá lá do lado direito da seta. Olha a minha seta. Primeira coisa do lado direito aqui é quem? Sódio, correto? Quantos sódios a gente tem? 2, professor. E aqui do outro lado? 1, professor. Então o que eu tenho que fazer com esse? Só apagar aqui. Vou deixar mais para cá. Tá? O que eu tenho que fazer com esse outro? Para ele ficar da maneira correta. Aqui eu tinha 1, aqui eu tenho 2. Então o que eu tenho que fazer? Colocar 1, 2. Então quantos sódios a gente tem agora? 2 sódios, 2 sódios. Tá ok o sódio? Sim, por enquanto. Quem é o próximo? Essa aqui é uma pergunta boa. Quantos sulfatos eu tenho aqui? Não é 4. Tem gente falando 4 aí do outro lado. 4 eu teria se a pergunta fosse oxigênio, tudo bem? Aqui eu tenho um sulfato, olha só, um sulfato. Lembrando que esse 2 não é quantidade, é carga, tudo bem? Então eu tenho um sulfato aqui. E do outro lado, hein? Olha só, quantos sulfatos a gente tem aqui? 3, professor. O que eu tenho que fazer lá então? Com o sulfato lá do produto, colocar um parêntese aqui, um 3 do lado de fora? Não, eu tenho que fazer isso. Olha só agora, quantos sulfatos a gente tem? Aqui eu tinha 1, agora eu tenho 3. Fazer igual eu faço na sala. Quantos sulfatos eu tenho aqui? 1. E agora? 3, não é isso? E do outro lado? 3 sulfatos. Professor, parece que mexeu no sódio. Bora conferir? Quantos sódios eu tenho aqui? Olha lá, do lado de lá da minha mão. 2, só que agora 3 vezes 2, eu tenho 6 sódios. E aqui do outro lado, tem um 2 que a gente tinha colocado, mas não tem como eu mexer nesse 2 mais. Então o que a gente faz? Apaga esse 2 que a gente tinha colocado e vamos colocar por qual número que eu multiplico 1 que vai ser igual a 6. 6. Quantos sódios a gente tem agora? Exatamente 6. Quantos sulfatos? 3. Quantos sulfatos? 3. Opa, o meu primeiro produto está ok. Vamos para o próximo. Quantos ferros? 1, professor. Quantos ferros lá no reagente? 2, professor. Então o que eu faço com esse? 2. Tá lá. Então, ó, 2 ferros, 2 ferros. Agora, quantas hidroxilas eu tenho aqui? 3, professor. E agora? 6. Quantas hidroxilas a gente tem aqui do outro lado? Exatamente 6. O exercício terminou? Não. Agora você vai ter que pegar aquela tabela que você tem lá da lista 2, que a gente fala sobre reação de precipitação e conferir qual que é a fase, o estado que se encontra o meu produto formado, sulfato de sódio e hidróxido de ferro. Quem que eu vou olhar na tabela? Sempre o negativo. Quem que é o negativo aqui? Sulfato. Se você for lá na tabela, se eu não me engano, o sulfato é regra 4 e vai estar lá assim, a maioria dos sulfatos é solúvel.
Tem algumas exceções. Sulfato de sódio não vai estar lá nunca. Primeiro porque sódio é da família 1A, lembra? Então todo composto da família 1A ele vai ser para sempre solúvel. Se é solúvel, o que a gente coloca? Aquoso. Vai lá na regra 8. A hidroxila, está lá escrito assim no enunciado. A maioria dos hidróxidos é insolúvel. Então, insolúvel quer dizer precipitado, quer dizer sólido, tá? E aí tem algumas exceções. Ele diz assim, hidróxido da família 1A, hidróxido de estrôncio, de bário e hidróxido de amônio. Se eu não estou enganado, são esses. Pode ser que eu falei coisa errada aqui, mas família 1A e hidróxido de amônio é certeza que está na exceção. Quem está na exceção é o contrário da regra. Mas qual era a regra mesmo? A regra me dizia que era insolúvel. Insolúvel. Insolúvel quer dizer sólido, que quer dizer precipitado. Solúvel. Solúvel quer dizer dissolvido, que quer dizer aquoso. Então aqui o meu hidróxido de ferro é o que da história? É o meu sólido. E aí o exercício pediu para você assim. Forma precipitado? Sim, professor, forma. Escreva sua fórmula. Quando você identificar com esse S entre parênteses, você acaba de escrever a fórmula do precipitado para mim. Então, esse é um exercício que a gente já havia feito na sala de aula, mas eu resolvi aqui fazer ele de novo porque envolve um pouquinho de reação química, envolve balanceamento. Eu sei que é um negócio que vocês acabam tendo dúvida, tá? Então, na dúvida já sabe. Volta aí no replay, tá bom? Forte abraço para vocês, até a próxima. A gente já volta com o exercício 8.